No Prova Viva de hoje, vamos conhecer o testemunho de Vera Lúcia Silva, ou como é mais conhecida, Veroca Silva. Ela é coordenadora do curso Casados para Sempre, de uma das congregações da Igreja Batista da Lagoinha, e na vida profissional é empresária no segmento do casamento, ou seja, ela respira família, respira casamento, por onde vai. Olá, Veroca, vamos chamar de Veroca também, ou Vera Lúcia, seja muito bem-vinda ao programa, prazer conhecê-la. Que bom saber que tem pessoas que, apesar de viverem uma vida difícil, no que diz respeito à vida em família, consegue ser reestruturada e trabalhar para isso por causa do Senhor. Seja bem-vinda. Muito obrigada, minha amada. Obrigada pelo convite. É assim que Deus faz? Deus transforma maldição em bênção. E foi isso que Ele fez na minha vida. Você prefere que então chame de Veroca ou Vera Lúcia? Vera Lúcia é luz verdadeira hebraica, então eu gosto muito que combina comigo. Agora, Veroca, papai me chamava assim. Então, quando ele estava com a correia na mão, era Vera Lúcia. Veroca era alguma coisa muito boa, então, enfim. Mas o Veroca é um nome que o mercado de casamento, de noivas, me conhece, mas eu amo o que você me chamar. De qualquer forma, qualquer um dos dois nomes faz parte da sua identidade e a sua alegria, verdade, né? Verdade, que bom. Vou chamar de Veroca, né? Então, pode? Amém, ótimo. Então tá bom. Queria saber um pouco de você, né? Como é que é a sua história de vida, até no caminhar cristão também. Como isso tudo aconteceu, como se iniciou e como agora depois vai finalizar, para você nos relatar isso tudo. Adriane, assim, muito obrigada por a oportunidade. Como eu disse, Deus transforma a maldição em bênção. Eu vim de lar desfeito. Eu vim de avós separados e pais separados. Então, aos 2 anos de idade, os meus pais se separaram. Meu pai era um homem muito bonito e usava essa beleza para seduzir. E, enfim, ele também veio de um lar sem estrutura. E eu cresci com minhas irmãs, porque meu pai, ele separava e tomava os filhos. Ele criava, ele me criou muito bem, porque ele tinha um poder aquisitivo maior, então, enfim. E a minha mãe não pôde... minha mãe não teve condições de nos tomar do meu pai, por causa de estrutura de família, de cidade de interior, família tradicional. E eu fui criada sem a minha mãe. Então, eu tive meu pai como uma referência, mas eu sempre senti falta do que a gente via nas escolas. Na escola, assim, eu conto tudo com muita alegria. E não é uma fuga, eu sempre fui uma criança muito alegre. Eu só descobri que eu tenho o dom da alegria depois que eu aceitei Jesus. Porque mesmo com toda a situação que eu passava, eu era muito alegre. Eu era a rainha da pipoca, sem ter minha mãe. Os meninos falavam que eu era filho de chocadeira. Eu nunca fui filho de chocadeira, eu dava um soco logo ali. Sério? E a diretora falava assim, de novo, Veroca, aqui você aqui na secretaria em pé ali de castigo. Eu falava, mas eu não sou filha de chocadeira. Ela falava, isso mesmo. Porque ela como diretora, ela não podia dizer para mim que eu estava errada, porque eu não estava. Ela falava, isso mesmo, mas não precisa ficar batendo. Eu me defendia. Havia uma necessidade, então, isso que eu ia falar, de autodefesa. Sim, sim, porque você, num tempo de escola, você tem sua mãe, a reunião escolar. O meu pai, ele supria tudo financeiramente, então... Para ser rainha da pipoca, ele fazia assim, naqueles negócios que a gente tinha que vender e mandava o dinheiro. Não era isso que eu queria. Eu queria minha mãe fazendo a minha roupa, eu queria minha mãe assim torcendo por mim, eu não tinha. Tinha minhas irmãs, nós somos criadas, eu fui criada com 4 irmãs e um irmão. E eu sou do 2º casamento do meu pai. Mas assim, eu procurei olhar para o lado bom, o lado que deu certo. Eu tenho irmãs com processo de depressão profundo, que não conseguem se recuperar, porque lembra da infância difícil. Mas seu pai não teve outros relacionamentos e essas pessoas que ocuparam esse lugar, a madrasta, por exemplo, ela não fez esse papel de ir na escola? Muito pelo contrário. O trauma das minhas irmãs era me ver com 2 aninhos, muito pequenininha, separada da minha mãe. E a esposa que meu pai casou depois que ele largou minha mãe, ela tinha 15 anos, eu tinha 2. Então, eu tinha 2 anos de idade, a minha outra irmã tinha 4 e a outra tinha 6, as minhas irmãs da minha mãe mesmo. E é um momento muito difícil para mim até falar isso, porque eu estou com uma irmã com uma depressão, assim, de mais de 10 anos, ela não consegue curar. Ela olha para mim e fala assim comigo, eu não consigo deixar de ver o que você sofreu. Eu não lembro da dor, mas ela viu a imagem que eu tenho da minha infância, por isso que hoje eu trabalho com casais, porque eu vivo isso, eu sou convertida há 19 anos na Igreja Batista Lagoinha. Há 19 anos, eu trabalho 18 no Ministério Casados para Sempre, porque não existe outro chamado para mim. Porque eu vivi isso, eu vivi aquela criança que eu tomava café com leite com 4 anos de idade e a minha outra irmã, que era filha da minha madrasta, comia papinha com arroz e feijão. Quando dava, ela me dava banho. Quando não dava, ela não me dava banho.
Então, eu era uma menina de 4 aninhos, assim, crescendo e procurando a minha mãe, porque eu fui sair da companhia da minha mãe com 2 anos. E as minhas irmãs com 4 e com 6. Então, a minha irmã mais velha, ela vê tudo isso. Ela viu tudo e sofre muito e não conseguiu se recuperar. Vive hoje ela tem 58 anos e ela fala assim, eu não consigo esquecer. Mas o fato tudo bem que o seu pai, né, na separação, trouxe vocês para viver com ele, mas não tinha abertura da mãe vir visitar vocês? Não, não tinha, não havia essa possibilidade. Eram tempos muito antigos, né? E eu cresci ouvindo dizer que a minha mãe não prestava, não era isso. O meu pai teve uma referência errada de mãe. Minha avó ficou viúva muito jovem, muito bonita, e aí ela foi trocando de casamentos. Então, Veroca, entendi que meu pai não tinha uma referência de respeitar a mulher, de ter a mulher como uma referência de respeito. Então, mulher para ele não tinha respeito. E era um homem muito bonito, tinha uma situação financeira confortável. Eu falo que meu pai tinha um espírito cigano de sedutor. E meu pai é um homem que nós perdoamos ele. Nós enterramos meu pai com 9 irmãos, de 3 mulheres diferentes ao lado do caixão. Todos nós aprendemos a amar o meu pai pelo homem que ele foi, como ele nos criou, com muito respeito. Meu pai nos ensinou grandes princípios. Meu pai, quando mocinha, eu ia na padaria e falava assim, coloca outra camisetinha, minha filha, você está virando mocinha. Então, meu pai tinha essas preocupações, mas o carinho e o amor não deu tempo dele dar. Ele deu escola, ele deu estudo, ele deu muita rigidez nos princípios, e isso formou meu caráter, das minhas irmãs, claro, dos meus irmãos. Eu não cresci com amor e carinho, eu não cresci, mas eu conheci Jesus e isso tudo fez a diferença na minha vida. Eu casei, eu me separei porque, compatibilidade de gênero. Não, meu pai criou as filhas para mandar em marido. Meu pai criou as filhas dele assim, se separar não vai depender de homem, porque isso era algo que isso era algo comum na vida dele. Então, meu pai criou as filhas assim, e eu venho de uma família assim, que mulher tem que mandar em marido, resolver e pronto, acabou. Não. Jesus fez algo diferente na minha vida, porque quando eu percebi que eu tinha me separado do rapaz com quem eu me casei, com quem eu tenho meu filho, e quando Jesus trouxe para mim o meu atual esposo, a qual eu tenho 25 anos de casada com ele, ele trouxe Jesus para mim. E eu percebi que meu casamento estava indo embora, porque eu era aquela mulher que eu chegava no supermercado, eu pegava o carrinho empurrando e colocando as coisas, se deixasse eu passava no supermercado, falava que ele vem. E aí quando eu percebi isso, foi a minha mãe que falou comigo, depois eu conheci minha mãe e filha. Isso que eu ia perguntar agora. Eu conheci com 12 anos, isso, nós contamos, você ficou até os 12 anos sem... Eu pulei um pouquinho, né? Não tem problema, a gente volta. Eu conheci a minha mãe aos 12, foi quando os meus tios forçou um pouco a barra com meu pai. Falou, olha, essas meninas, que eram 3, precisa conhecer a mãe. E a minha mãe casada novamente no Espírito Santo, e ali, ó, não pode se aproximar, o meu pai não permitia. E aí... Eu conheci minha mãe com 12 anos, foi quando ela falou como eu era, o meu rostinho. Eu não tenho foto minha de criança. A foto que eu tenho minha, eu estou exatamente com uns 11 anos. Daí para trás não existe a Vera, não existe foto, não existe história minha. Porque a minha irmã abaixo de mim, eu tinha 2 anos, ela tinha 1, que era a filha da moça que me criava. Não tinha história registrada em foto, mas já tinha dor até os 11, 12 anos no seu coração, né? Sempre foi assim. Eu sempre fui assim, a alegre da família. Eu puxava para o lado mais alegre, porque eu via, né? Eu apanhei muito, porque eu questionava muito meu pai. Eu questionava muito meu pai. Mas assim, o que me causa dor não foi o couro que falava antes, a surra, a coça. Eu não tive infância. Eu não sei o que é brincar de boneca. Eu brincava escondido. Meu pai não tinha nada de lúdico. Meu pai não entendeu que ele nos tomou a nossa infância. Quem supriu a sua necessidade de afeto? As minhas irmãs. A minha irmã mais velha hoje, que a minha irmã mesma foi criada comigo, a Sirlene, ela tem 58 anos. Eu me lembro de umas mãozinhas bem frágeis me segurando assim na escadeira do lado. Assim, a imagem que eu tenho é de mãos pequenininhas me protegendo. E conta-se a história, por isso a depressão dela, que ela já dormiu comigo dentro do galinheiro. Nós morávamos em fazenda, porque a moça lá não queria naquele dia que ela dormisse dentro de casa. Então ela pegou a Vera, porque a Vera era pequenininha. Já a do meio, a Marcilene, ficava mais ali, mais quietinha, não dava trabalho, né? A Silene dava trabalho, porque a Silene questionava. Por que as minhas irmãs não vão jantar? Vamos recapitular, então. Com quanto tempo o seu pai separou da sua mãe?
Eu tinha 2 anos 2 de idade, anos. eu tenho 54. Dos 2 aos 12, você Eu não viveu conheci sem minha conhecer mãe. sua mãe. É. Com 12 você conheceu, não teve nenhuma mudança no comportamento da sua mãe para com você, de você para com a sua mãe a partir daí? Houve, é. Eu não tive uma madrasta só nesse tempo, não. Dos 2 aos 12, não. Eu tive aí 3 madrastas. Então, quando eu conheci a minha mãe, nasceu dentro de mim, assim, uma Vera diferente. Porque aí eu via os olhos dela, né, tudo direitinho, que era minha mãe. Então, uma vez por ano, a gente convivia com a minha mãe. Minha mãe não falava, minha mãe nunca nos encheu de nenhuma informação negativa. Minha mãe era muito sofrida e era a nossa ausência. Então, eu procurei conviver bem com a minha mãe, a gente não contava as coisas, a gente falava para ela que a nossa vida era ótima. Mas ela sabia que um pouquinho que não era, porque a mãe sabe, né? Então, uma vez por ano eu via minha mãe. Então, de anos e anos eu fui ver minha mãe. Isso desde os 12 anos? Desde os 12. Até qual idade? Até os 19, quando eu fui estudar, morar sozinha. Meu irmão, né, convenceu meu pai a estudar, porque meu pai casava as filhas com 15, 16 anos, aí eu não aceitei isso. E aí eu fui morar sozinha, assim, em República, para estudar. E um ano depois, aos 19, eu já me sustentava, eu trouxe a minha mãe para morar comigo. Aí eu sustentei a minha mãe até muitos anos, porque a minha mãe tinha asma, né? Então eu já tinha condição financeira de cuidar da minha mãe. Foi a melhor fase da minha vida. Se você me perguntar qual é a idade que eu volto para trás, já que eu tenho 54 anos, eu amo a minha idade. Quem não quer envelhecer, que morra jovem. Desculpa aí. Eu voltaria, assim, aos meus 19 anos, quando eu tive a minha mãe comigo. Ótimo, segura essa informação. Fica comigo. Tem mais Prova Viva do Poder de Deus. A gente volta já. O intervalo é rapidinho, já estamos de volta para continuar conhecendo o testemunho de Veroca Silva. Ela teve um passado marcado por problemas familiares, teve sua vida restaurada e hoje ministra para dezenas de casais. Veroca, você para num momento então importante dos 19 anos, né? Do seu convívio com a sua mãe, dos 12 aos 19, encontrando anualmente com a sua mãe. E o que a partir daí então muda? A sua vida tem qual rumo, né? Saiu de casa, foi morar sozinha numa república, não é isso? É verdade. Para poder estudar. E como é que foi o desenrolar a partir daí? Encontro com Jesus rapidamente e como está a sua vida hoje? Vamos ver, vamos acelerar. Bem, foi maravilhoso, né? Porque aí eu passei a ter referência da minha mãe. Então, pronto. Aí, para mim, tudo se fez novo. Passou, daqui para frente, a minha mãe. E ela esteve do meu lado quando eu me casei, me deu bons conselhos, né? Quantos anos você se casou? Eu me casei aos 23 anos. Ok. E a minha mãe, assim, eu tirava um pouco as fotos, né, do meu pai, assim, da minha casa, porque ela não sentia muito bem. Então, eu tinha esse respeito e meu casamento, eu casei na Igreja Batista da Lagoinha, estou falando agora do meu segundo casamento. Meu primeiro casamento, infelizmente, foi muito rápido. Eu me divorciei, não conhecia Jesus. Mas quando eu conheci Jesus através do meu atual esposo, tudo mudou. Aí eu entendi a maldição familiar, eu entendi assim, aí abriu-se, né, o meu olhar espiritual. Então eu entendi que eu tinha que trabalhar sim na obra de Deus e nessa obra de família, né? Deixa eu aproveitar a sua experiência, porque apesar dela ter sido dolorosa para você, mas quando nós utilizamos para a glória do Senhor, ela toma um novo rumo, né? Por exemplo, quando você diz do primeiro casamento que você não tinha o Senhor, eu posso afirmar que na sua vida, toda a sua história de infância e adolescência, referencial inclusive de casamento, interferiu na sua vida de casamento não tendo Jesus? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Para mim, é devagar, quase parando, é lento, nada disso, isso não existe. Eu que tinha uma educação que veio de uma forma errada, eu não tinha uma referência de pai e mãe, eu não tinha equilíbrio dentro de casa, eu tinha uma casa que um homem mandava. E você levou essa referência, inclusive, de mulher ser independente, se virar, sim, não dependo de homem? Meu pai ensinou isso pra gente, meu pai, ele falava isso, ele usava um termo muito forte, se vocês casaram e não der certo, vocês não precisam de homem não, por isso que eu estou te ensinando isso. Então, isso eu cresci ouvindo o tempo todo isso. Então, quando eu me casei, quando o meu filho nasceu, o único momento em que eu me vi casada com uma pessoa muito boa, o momento que eu estava grávida, que eu estava um pouco frágil. Quando meu filho nasceu, eu não quis mais, e a família toda, não é que a família apoiando, a família, não deu certo, fazer o quê? Então, assim, eu vim debaixo dessa maldição. Que você só conseguiu resolvê-la depois, quando o Senhor entra na sua vida e que todo o olhar seu mudou para o Senhor muda, entendi. E eu, inclusive, pedi perdão ao pai do meu filho, o pai do meu filho é um amigo, nós conseguimos criar o Lucas, quando eu casei com meu atual esposo, o Lucas tinha 3 anos de idade, Lucas está fazendo 29. Olha que bênção. Então, nós conseguimos criar o Lucas,
a três, eu, o pai dele biológico, meu atual esposo, porque eu aceitei Jesus, eu entendi o que eu tinha feito na minha família, eu tinha tirado a oportunidade do pai do Lucas ter uma família, eu tirei a oportunidade do Lucas ter um lar completo, pedi perdão ao meu filho, e aí aceitei Jesus na Igreja Batista Lagoinha, e sim, fui pela dor. Fui pela dor porque eu estava cometendo o mesmo erro no segundo casamento. Mandando, decidindo, resolvendo, e não é por aí, não pode ser assim mesmo. Eu sempre falo para os casais que Deus não criou a orelha do homem na nuca para a mulher ficar falando atrás, e o homem não dando atenção para a mulher, mas a mulher também não tem que ficar achando que ela é o cabeça. Eu digo que o homem é o cabeça da casa e ele é o cabeça da casa, mas o Senhor, além de nos ter criado como auxiliador e intercessor, eu uso às vezes uma analogia que a mulher é as paredes. Então, ela ajuda ali o marido a sustentar. O marido é o telhado. Então, a esposa, ela é as paredes, ela tem que estar ali. Se derribar, ela derruba o cabeça. Por isso que nós falamos tanto que a mulher sabe edificar a casa, a tola destrói. Porque tem esposa que ela puxa o marido para baixo como se fosse uma âncora. Esse esposo seu, no caso atual, de 20 e quantos anos de casado? 25. 25 anos de casado. Ele teve essa interferência positiva de, por ter Cristo, te ajudar a cuidar das suas mazelas e tratar as suas mazelas em Cristo? Sem dúvida nenhuma. Quem escolheu o Delbo para mim foi o Senhor. O Senhor teve misericórdia da minha vida. Escolheu o Delbo para mim, porque o Delbo chegou num momento da minha vida que eu estava sozinha, divorciada, criando meu filho, olhando para frente e falando, gente, poxa, de novo eu não dei certo. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 7 irmãos separados. 7 irmãos separados. E o Senhor me mostrou isso, como essa maldição estava dentro da minha família. E o Senhor, e eu comecei por mim. Porque às vezes a pessoa está nos assistindo e fala assim, mas a minha família toda está assim. Começa por você. Eu comecei por mim, mudei completamente, porque arrependimento é mudança de atitude. Eu mudei completamente. Eu aceitei Jesus no culto do pastor Ronaldo, batalha espiritual. Deus foi tão assim, detalhista comigo. O Senhor foi tão maravilhoso que Ele me levou para um ministério em que eu precisava ser tratada, que havia muitas maldições na minha família, que eu precisava de um apoio de todo aquele ministério. E ali imediatamente eu fui encaminhada para o culto da família, porque eu tinha que frequentar o culto da família. Aí me abraçaram, me receberam muito bem, me direcionaram para fazer o curso Casados para Sempre. Eu me batizei fazendo o curso Casados para Sempre. Foi um turbilhão de emoções, tudo, chamava adoções, era 12 aulas, e eu querendo saber de tudo. E eu já quis sair líder em treinamento logo depois do curso de Casados, nós só pedimos licença, na verdade, ano passado, por causa de problema de saúde. E fiquei 12 anos na matriz, então 7 no São Joaquim, e trabalhando com família. Qual foi a parte mais difícil para você conseguir se libertar dela, da sua iniquidade, do seu pecado ou da sua alma ferida? Foi as coisas embutidas no meu espírito, assim, para essa coisa de dominar a casa, mandar nas pessoas. Os conceitos, os valores, né? Eu vim com isso muito arregado e todos os dias, eu me lembro que cada vez que eu estava no curso do Casados, Deus me dava, assim, situações de casais muito difíceis. E quando eu estava ali ministrando, eu estava ministrando para mim. Mulheres que me cobravam a postura, mas você é muito submissa, porque você é uma mulher moderna, você é uma empresária. Tudo bem, isso aí é outra coisa, mas dentro da minha casa, eu estou na minha zona, assim, mais feliz, que é onde Deus me colocou, como esposa sábia, edificadora, auxiliadora, mas assim, submissa, protegida, isso amada. Isso que eu ia falar agora, protegida. Amada. Quem entendeu submissão, entendeu proteção. Exatamente, amada. Gente, como é que as pessoas não entendem isso? Eu continuo decidindo as minhas coisas, a minha vida, o meu trabalho, só que Deus me deu um marido maravilhoso, que em tudo Ele me ajuda, Ele me orienta. Além de ser o meu intercessor, além de ser o meu intercessor. E eu pedi ao Senhor que me desse muitos filhos espirituais. Nossa, já tem netinhos espirituais, muitos casais, ficamos na matriz muitos anos, temos amigos na matriz, mas eu sempre falo que nós temos que ir onde precisa da obra. E quando o Núcleo São Joaquim precisava de um casal que fosse um pouco mais velho, mais experiente para trabalhar, Casados para Sempre, fomos, implantamos e agora está lá dando frutos com outros pastores. E implantamos escola de noivos, a qual eu passei rapidamente também. E aí noiva entrou na minha vida e eu sempre falo o seguinte, casamento, o troço é bom demais. Só que Jesus tem que estar no centro do casamento. No centro do casamento. A gente tem que tirar a gente, né? Porque a gente é muito egoísta. Eu quero assim, tem que ser do meu jeito. Não. O jeito de Jesus é o perfeito. Qual a influência da sua mudança de vida com o Senhor na vida dos seus familiares? Você tem mais
No total são 11 irmãos? Alguns a gente... Com você são 12 ou você tem mais 10? São 11 filhos no total ou são 11 irmãos além de você? Nós éramos mais 10, aí houve um luto, né? Mas eu vou falar assim dos meus irmãos mais próximos, que são em torno de 6 a 7. Porque eu tenho irmãos que moram em Vitória, eu tenho irmãos que a gente se vê pouco, mas é importante... Todos nós somos amigos, todos, nós somos amigos. Uma coisa que eu falei no início, o velório de papai, estavam todos, todos. Inclusive a última esposa dele. Eu tenho irmã que ela é uma pele negra, cabelo caracolado, que eu adoro quando ela fica perto de mim. Eu falo, tá vendo? Olha aqui, ó, a diversidade, olha a minha irmã. Porque cabelos bem anelados e pele quase negra, mas é minha irmã. E o amor é o mesmo. Isso foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus que fez com que todos nós fôssemos amigos, porque papai largava a mãe de um por causa da mãe do outro. Sim. A gente nem ligou para isso. A gente todos amigos. E você deu conta de perdoar as madrastas? Perdoei. Tô nem aí. Eu quero ser feliz. Eu dei certo. Eu dei certo, aconteceu. Tem crianças que acontece isso, elas não dão certo. Elas são violentadas, elas são sofridas, elas não crescem, elas morrem de nutrição. Eu dei certo. Sabe, tem muitas outras situações que poderiam ter acontecido com toda aquela falta de preparação do meu pai de criar filhos. Meu pai nos educou. E não deu muito carinho, mas deu. A gente não pode ficar julgando muito também, tem que perdoar, né? Claro. Já foi pro céu os dois, enfim. As minhas irmãs, elas têm a Veroca como referência porque elas têm a Veroca antes. A Veroca, às vezes, está fazendo churrasco, eu vou entregar, às vezes, um copo pro marido de Coca-Cola, eu me lembro disso, eu recém-convertida, eu não te pedi Coca. Elas olharam todas para mim, esperando aquela reação da Vera antiga. Eu falei, meu bem, então você me perdoa, eu não escutei bem. Porque eu sou nova criatura. Aleluia. Eu sou nova criatura e eu aprendi que trabalhando com casais, que daqui para o marido tem um intérprete. É como, às vezes, o marido está dentro de casa, fala uma coisa com a esposa, ela fala, você tem certeza que você não falou? Ele tem certeza que ela falou. Isso chama-se intérprete. A gente sabe quem é que fica ao derredor, querendo causar essas confusão, que falou, que não falou, que pediu, que não pediu. Eu aprendi isso lá na adoção, e o curso do Casados me aprimorou, e todos os anos trabalhando. É servir. Quando você serve, você está servindo para você. Trabalhando com casais, eu estou na zona de conforto, né? Edifiquei meu próprio casamento. Você poderia dizer, para a gente finalizar, então, que... mesmo que qualquer pessoa tenha sofrido muitas mazelas na vida, muitas dificuldades, muitos traumas, quando o Senhor entra, há a possibilidade de cura e restauração e até de ser usada naquilo que mais sofreu, né? No desencadeamento daquilo que mais sofreu, hoje ser usado para a glória do Senhor. É possível? Deus é um grande estrategista, Você né? é prova viva? Mas como sou? E não tenho vergonha de falar do meu passado, né? Do que eu fiz, do que eu não conhecia Jesus. Agora, verdadeiramente, Jesus, ele tem que ser o centro da sua vida mesmo. Você não tem que ficar dando um pouco de desculpas, não. Eu mudei definitivamente. E a área que eu mais precisava de mudar era essa, ser uma esposa feliz, uma esposa que lê a palavra e entende a palavra. E outra coisa, eu sou feliz porque eu entendi que Jesus, ele fez tudo por mim. Quando eu sofria com a minha madrasta, ele já tinha morrido na cruz, e isso aí era fato, era só questão de eu entender que tudo vai passar, mas passando com Jesus fica mais fácil. E eu dou glória a Deus por tudo que eu passei, para que hoje seja testemunho. Quantas mulheres foram edificadas pela minha vida, quando eu contava um pouquinho do meu testemunho, e eu falava, não sei por que vocês estão perdendo tempo com casamento, vocês têm que ser felizes. Porque eu não tinha uma história feliz, mas é daqui para frente. E claro, né, a gente tem que entender o seguinte, converteu, mudou, vida que segue. Para trás perdoa e cura interior e vai ser feliz. E vai embora. Veroca, muito obrigada por ter vindo ao programa, pelo seu testemunho, pela sua alegria em Cristo. Amém. Que você continue manifestando a glória dele. Amém. Muito obrigada. Tudo por ele, para ele são todas as coisas, né? Amém. Muito obrigada. E vamos, assim, casar as pessoas, né? Casamento é bom demais. Com Jesus no centro. E sempre. Amém. Obrigada, querida. Obrigada a você, querida. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Como é grande o peso do comportamento dos pais na vida dos filhos, na referência da existência de Deus, do amor dele e de sua proteção. Quando a autoridade instituída por Deus, que são os pais, falham na criação e no tratamento dispensado aos filhos, muitos crescem precisando se defenderem sozinhos, pois podem desenvolver um sentimento de rejeição e abandono, como também podem ter dificuldades em entender quem é Deus, sua existência e seus atributos. No início da vida humana, um dos principais valores a se aprender é a dependência dos mais velhos, que no fundo significa receber proteção, cuidado e amor. Mas as crianças, ao se sentirem deixadas, descuidadas ou rejeitadas por falha do adulto, desenvolvem um senso de autoproteção e raiva.
E ao contrário do que parece ser um desenvolvimento adulto de independência, é na realidade um processo de autossuficiência, orgulho, insubmissão, rebeldia e tristeza. Pessoas que na época de sua infância aprenderam a depender e respeitar os adultos, apresentam mais habilidades para praticar uma liberdade equilibrada na fase adulta. Isso porque entenderam na prática os papéis de cada um, bem como suas responsabilidades, a importância de dar afeto e o toque físico, já que, tendo sentido o valor dessa proteção, farão o mesmo com seus filhos. As crianças que receberam uma educação exclusivamente permissiva de seus pais tendem a se tornarem pessoas folgadas, sem limite, crendo que o mundo gira em volta delas e, por isso, muitas vezes ultrapassam os espaços alheios, chegando a não serem benquistas. Já no caso das crianças que se tornaram extremamente defensivas, por necessidade própria, viverão presas, fechadas em suas vidas, tanto para relacionar como para receber o amor nos relacionamentos. Nesses últimos casos, suas confianças estão em seus modelos de vida, ao invés da confiança em Deus. Não se entregam a Deus ou porque não o conhecem ou porque não conseguiram depender dele. As veredas de suas vidas só endireitarão quando verdadeiramente confiarem no Senhor, deixarem de se apoiar no próprio conhecimento e controle. Além de entender que submissão, dependência e proteção de Deus é a melhor resposta de amor e cuidado. Aguardo você aqui comigo na próxima semana para mais um Prova Viva. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.